Muitas pessoas ignoram o mandamento que fala sobre a guarda do sábado. Isto deve ocorrer pelos mais diversos motivos. Viemos até aqui para perguntar às pessoas o que elas pensam sobre a guarda do sábado e o quarto mandamento. Deus ensina que o mundo foi criado em 6 dias e que descansou no 7º. Terminou a semana no sábado, descansou no domingo. Acho que o domingo é um dia mais para descansar, sábado é um dia mais para sair, relaxado. Eu acho que o domingo, na verdade, é o primeiro dia da semana, não é o último dia. Mas, por opção, podia ser qualquer dia. Aí depende de cada pessoa, acho que é uma questão cultural. Eu acho, mas não é porque esteja na Bíblia, não. É porque eu acho que o ser humano precisa dar um tempo para ele mesmo, de vez em quando, né? Você? Eu acho que o importante não é você guardar um dia ou outro, é você praticar o bem, não importa a religião que você tá, entendeu? Eu acho que as pessoas se preocupam muito com a questão material, né? Não estão muito, assim, ligadas na questão espiritual. Como é bom estarmos novamente na casa de Deus, nesta casa de oração. Como é bom podermos louvar o nome do Senhor. Vamos cantar esta melodia. Nos reunimos no santo monte e eu sei que existem anjos ao redor. Pai nosso que estás nos céus, pedimos a Tua presença conosco mais uma vez nesta noite. Nós aceitamos a Tua promessa de nos abençoar ao estudar a Tua palavra. Ajuda para que possamos ter a certeza da presença do Espírito Santo. Abençoe cada ouvinte, seja aqui em Vila Formosa ou em qualquer salão, em qualquer parte do mundo. Abençoe o pregador em nome de Jesus. Amém. Eu ouvi há muitos anos atrás uma história de uma
família que morava no norte de Canadá, numa fazenda, longe da cidade. E uma vez por semana tiveram o privilégio de viajar para a cidade. E as crianças gostavam tanto desta viagem, aguardavam a semana inteira. Sempre no sábado de manhã, entraram no carro e saíram da fazenda e visitavam a cidade para ir para a igreja. Mas era um sábado muito lindo da primavera. E o pequeno Tiago estava tão feliz e tão alegre. O inverno havia acabado. E ele estava sentado na sala, olhando pela porta aberta, e lá ele viu o seu cachorrinho. E ele saiu e começou a brincar com o animal e correr para lá e para cá. Mas sua mãe era muito rigorosa e disse, Tiago, hoje é o dia de sábado, você não pode ficar brincando. Você tem que ficar sentado lendo a Bíblia. Ele disse, sim, mãe. Ele entrou e pegou a Bíblia. Mas era tão difícil concentrar. Era tão lindo lá fora. Ele viu os animais, os esquilos lá correndo. E em pouco tempo ele se esqueceu e estava lá fora outra vez. E mãe disse, Tiago, eu te falei uma vez, no sábado você tem que ficar bem quieto. Não pode brincar assim. Você tem que ficar lendo a Bíblia. Agora, eu não quero que você desobedece mais uma vez. E ele entrou e sentou. Mas ele não podia concentrar. Lá fora estavam os animais. E ele ficava com vontade de estar com eles. Ele olhou lá fora e viu seus animaizinhos. E depois, olhando, ele viu a borboleta mais bonita que ele havia visto na sua vida. Ele se esqueceu das ordens de mamãe. E ele correu para ver se apanhasse a borboleta. Ele correu para cá e para lá. E a borboleta deu umas voltas e ele escorregou e caiu na lama e sujou o terno totalmente. E mamãe agora estava muito furiosa. Disse, João, você não obedeceu, agora você vai levar castigo. Você não sabe guardar o sábado, você vai ficar em casa e vamos para a igreja sem você. E ele viu o carro sair da família e ele em casa sozinho, tão triste. O que eu vou fazer? Ele saiu e viu o seu cachorrinho que estava correndo e alegre e disse, este animal não sabe guardar o sábado. O animal é muito alegre, é como eu. E ele viu os pássaros nas árvores cantando. Disse, eles também não sabem guardar o sábado. Estão muito alegres, são como eu. Ele viu os gatinhos. Era um dia tão lindo e os gatinhos estavam correndo. Disse, eles não sabem guardar o sábado. Ele viu os patos no lago com os filhotes, todos felizes. Disse, eles também não sabem guardar o sábado. E os cordeirinhos no campo. Disse, eles são como eu. Eles não sabem guardar o sábado. E ele foi andando, viu os cavalos. E os cavalos estão correndo pelo campo. E ele também viu os bezerros, todos alegres. Disse, nenhum desses animais sabe guardar o sábado. Ele foi ver as galinhas e eles também parecem estar muito contentes. E depois, lá atrás, ele viu um jumento. O jumento estava cansado e velho, com a cabeça inclinada, dormindo. Disse, ele sabe guardar o sábado, sim. Deus não deu o sábado para nós para ser um pesar, uma coisa triste. Nós lemos ontem em Isaías 58 que é para ser o dia mais feliz. Ontem nós falamos da criação de Deus. E nós mostramos na Bíblia que em Gênesis Deus abençoou o 7º dia da semana. Nós lemos nos 10 mandamentos que Deus disse, lembra-te do dia de sábado para o santificar. Então ele deu o motivo, ele disse, porque em 6 dias o Senhor fez o céu e a terra e tudo que neles há. O sábado é um sinal, é o aniversário da criação.
E falamos ontem que quando guardamos o sábado, estamos levantando a bandeira para mostrar que nós cremos que Deus é o Criador. Nós também estudamos que no Novo Testamento, Jesus guardava o sábado. A Bíblia disse que na nova terra vamos guardar o sábado. Por que tantas pessoas guardam domingo se a Bíblia disse para guardar o sábado? Antes de falar mais uma palavra, eu quero deixar uma coisa muito clara. Eu espero que todos vão ouvir o que eu vou dizer agora, porque é importante. Eu tenho muitos amigos que não concordam comigo sobre a guarda do sábado. Muitos amigos que guardam o domingo. São pessoas maravilhosas. Eu não estou aqui para condenar ninguém. Eu respeito as pessoas que não concordam comigo. Eu vou dar muita informação hoje, mas não é para desrespeitar ninguém. Quando nós começamos a desrespeitar outras pessoas, eu creio que estamos pecando. Quando nós começamos a apontar o dedo para outra pessoa, tem 3 dedos de volta apontando para nós, não é? Então é melhor tomarmos cuidado. E eu sei que tem milhões de cristãos maravilhosos que guardam domingo. E eu nunca falaria nada contra eles. Mas eu preciso, porque eu tenho a obrigação, diante de Deus, de falar o que eu creio no meu coração. Não pela filosofia dos homens, mas pela palavra de Deus. Durante toda a vida tenho estudado este assunto. Eu tenho perguntado a muitas pessoas se a Bíblia diz guarda o sábado, por que todos guardam domingo? Eu tenho ouvido muitas respostas, mas nenhuma resposta parece que podia me satisfazer. E enquanto eu não vou condenar ninguém que não concorda comigo, ao ler a Bíblia, eu não poderia guardar o domingo por 2 motivos. Motivo número 1, porque a Bíblia não fala em nenhum lugar que devemos guardar domingo. Nem dá uma insinuação que devemos guardar o domingo. E eu preciso fazer o que a Bíblia disse. Em segundo lugar, a Bíblia fala em muitos lugares que devemos guardar o sábado. E está dentro dos 10 mandamentos. Eu nunca poderia, com consciência livre, violar os 10 mandamentos. Mas alguém disse, mas no Novo Testamento não foi transformado? Não existe um texto no Novo Testamento que disse que o sábado agora acabou de ser sagrado e o domingo se tornou sagrado. Por isso eu chamei a mensagem hoje o texto perdido. Porque muitas pessoas acham que existe um texto, pelo menos na Bíblia, que disse que devemos guardar domingo. Nós vamos procurar esse texto hoje à noite, com toda sinceridade. Vamos pegar as Escrituras e ler tudo que a Bíblia fala sobre o primeiro dia da semana. A palavra domingo não está na Bíblia, mas a expressão, o primeiro dia da semana, está lá. Hoje à noite vamos ler todas as passagens que falam sobre o primeiro dia da semana. Não vamos passar muito tempo, mas vamos examinar todos com cuidado. A primeira vez que a Bíblia menciona o primeiro dia da semana está no livro de Gênesis, um texto que lemos ontem à noite. Vamos ler o que disse este versículo. Chamou Deus a luz dia e as trevas noite, houve tarde e manhã o primeiro dia. Esta é a primeira menção do primeiro dia da semana. Foi mencionado antes que Deus abençoou e santificou o sábado. Esta é a única vez que nós lemos a expressão o primeiro dia da semana no Antigo Testamento. Então vamos passar para o Novo Testamento. E ali vamos encontrar vários textos que falam do primeiro dia da semana. O primeiro texto são Mateus 28:1. Um texto maravilhoso.
Os cristãos devem passar mais tempo estudando este versículo, porque este versículo fala da ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, vamos ler o que disse São Mateus 28:1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Quando foi que eles foram ver o sepulcro? Foi quando terminou o sábado. Quando terminou o sábado e quando começou o primeiro dia da semana, que é domingo, eles foram ver o sepulcro. Aqui não disse que domingo e o sábado são o mesmo dia. O sábado terminou, o domingo veio. Eles foram para o sepulcro para ver o corpo de Jesus. E o que descobriram? O sepulcro estava vazio, graças a Deus. Cristo havia ressuscitado, ressurgido da morte. Ele havia vencido o maior inimigo, o último inimigo que nós temos que vencer, Paulo disse. Ele venceu a morte e saiu triunfante do sepulcro. Muitas vezes tenho visitado o sepulcro lá no jardim, perto da cidade de Jerusalém, e pensado no significado, na importância da ressurreição de Cristo. Que coisa maravilhosa que Jesus venceu a morte, que Ele saiu vitorioso como vencedor. E Ele promete, porque Ele ressurgiu, nossos mortos também ressuscitarão. Essa semana vamos falar nisso. O Paulo nos promete claramente que haverá uma ressurreição de todos os mortos. Você perdeu um ente querido, vai ressurgir. São Mateus 28 simplesmente disse que foi no primeiro dia da semana que Cristo ressuscitou. Alguém me falou, mas eu guardo o domingo porque Cristo ressuscitou no domingo. O problema com este argumento é que é contra a palavra de Deus. Porque a Bíblia nunca disse que devemos guardar o dia em que Cristo ressuscitou. Eu poderia dizer que se Cristo não fosse crucificado, Ele não poderia ressuscitar. Portanto, a crucifixão é tão importante como a ressurreição. Eu teria que guardar sexta-feira. Mas a Bíblia não disse que devemos guardar o dia da crucifixão, não disse que devemos guardar o dia da ressurreição. A Bíblia disse, lembra-te do dia do sábado para o santificar. São Mateus 28 não nos dá nenhuma autoridade de guardar o domingo e deixar guardar o sábado. Vamos olhar o terceiro texto, Marcos 16, 1 e 2. Aqui podemos ler, passado o sábado, Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e Salomé, compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. A mesma história de Mateus. Os 4 evangelhos são 4 janelas em que podemos ver os eventos do Novo Testamento de ângulos diferentes. Aqui, mais uma vez, disse que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana. Maria foi olhar dentro do túmulo e Jesus não estava lá. E um anjo deu as boas novas para ela, que Jesus ressuscitou. Graças a Deus que Jesus não está mais morto. Mas o Evangelho de Marcos não fala que o sábado deixou de ser sagrado. Nem fala que devemos guardar o domingo. Vamos olhar o quarto texto. Este texto se encontra em Marcos 16, 9. Vamos ler o que a Bíblia disse aqui. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. Mais uma vez, é simplesmente um relatório do grandioso evento da ressurreição de Cristo. Um relatório sem falar nada sobre qual dia devemos guardar. Se Deus desse um mandamento claro, escrito em pedra,
dizendo, lembra-te do dia de sábado para santificar, ele não mudaria este mandamento sem deixar uma palavra clara, dizendo que ele mudou de opinião. Mas Deus não muda da opinião. Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e eternamente. São Marcos 16:9 não indica uma mudança de dia de guarda. Simplesmente fala que Jesus apareceu a Maria. É mais uma prova da ressurreição. Portanto, vamos continuar. Mais uma referência achamos em São Lucas 24:1 e 2. E nós vamos ler um pouco de 23 para pegar o contexto, o conteúdo. Porque quando lemos a Bíblia é muito importante que lemos o que vem antes e depois. Senão podemos nos confundir. Alguém disse um texto fora do contexto é um pretexto, não é? Não é uma verdade. Então vamos ver lá. Em São Lucas 23, as últimas palavras do capítulo, disse: e as mulheres que tinham vindo da Galileia com Jesus, seguindo, viram o túmulo e como o corpo fora ali depositado. Isso foi na sexta-feira. Então se retiraram para preparar aromas e bálsamos, e no sábado descansaram segundo o mandamento. É incrível que muitas pessoas não sabem que a Virgem Maria guardava o sábado. Esta santa mulher que foi escolhida para ser a mãe do nosso Senhor Jesus Cristo, guardava o sábado. A Bíblia disse que sim. Disse, segundo o mandamento, ela descansou com as outras mulheres, guardando o sábado. Isso foi sexta-feira à noite e o sábado. O que aconteceu no domingo? Disse, mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo levando os aromas que haviam preparado e encontraram a pedra removida do sepulcro. Que gloriosa verdade! Jesus adormeceu na morte na sexta-feira, descansou o sábado no túmulo, segundo o mandamento, mas quando chegou o primeiro dia da semana, ele se ressurgiu e começou seu trabalho outra vez. Foi no primeiro dia da semana que ressurgiu. Aqui não disse que houve uma mudança. Agora vamos para o Evangelho de São João, o quarto dos Evangelhos, capítulo 20 e versículo 1. Aqui disse, no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava revolvida. Mais uma vez, a mesma verdade por uma outra janela, por um outro evangelho, falando a mesma coisa, mas até aqui não tem nenhuma indicação que o mandamento, o quarto mandamento da lei de Deus foi abolido, ou que foi substituído por outro dia. Assim, vamos ler a próxima passagem, agora São João 20, mesmo capítulo, versículo 19. Aí é um versículo que algumas pessoas usam para dizer que os discípulos guardavam o domingo. Eu vi um pregador no rádio dizer, aqui é nossa passagem bíblica. Aqui é nosso motivo para crer que o domingo é sagrado, porque os discípulos guardavam o domingo. Agora, vamos nos lembrar que quando estudamos a Bíblia, nunca baseamos a verdade com uma passagem. Nós usamos a Bíblia para se fazer sua própria interpretação. Aqui um pouco ali. Mas vamos ler a passagem, realmente dizer o que fala. Chegado, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e estando os discípulos reunidos com as portas cerradas por medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes, paz seja convosco. Eu vi um pregador dizer, sim, aqui disse que os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana.
que mostra que eles guardavam esse dia. Estavam reunidos em honra da ressurreição. Agora, quando escutamos um argumento, precisamos poder examinar o argumento. Às vezes uma coisa na superfície parece muito real, mas quando examinamos mais perto, vemos que não é bem assim. Vamos colocar este texto embaixo do microscópio do Espírito Santo. Vamos olhar perto do que disse. A Bíblia disse o motivo para que eles estavam reunidos. A Bíblia fala bem claro que é neste versículo. Mas vamos olhar um pouco mais perto. Jesus, de repente, apareceu. Ele não precisou abrir a porta. Com seu corpo de ressurreição, ele apareceu sem abrir a porta. E eles ficaram muito contentes e ele disse, paz seja convosco. Mas disse o motivo da reunião. E a Bíblia não disse que os discípulos estavam reunidos em honra da ressurreição. A Bíblia disse ao contrário. Essa não é a minha opinião. Minha opinião não vale nada. Vamos ver o motivo da reunião. Estando os discípulos reunidos com as portas cerradas, por que motivo? Por medo dos judeus. Escuta bem agora, a Bíblia é muito clara. Os discípulos não poderiam ter estado reunidos em honra da ressurreição, porque eles ainda não acreditavam na ressurreição. Se lembra? Jesus teve que convencê-los. Eles pensavam que era um espírito. Seria impossível naquele dia eles estarem honrando a ressurreição quando eles não ainda acreditavam. Ele precisou mostrar as mãos e os pés. E ele precisou até comer um pedaço de peixe para mostrar que ele não era um espírito. E Tomé ainda não acreditou. Eles não estavam reunidos em honra da ressurreição. A Bíblia não diz isso. Essas são palavras humanas. A Bíblia disse que estavam reunidos por medo dos judeus. Estavam escondendo, estavam com as portas fechadas, mas graças a Deus, mesmo quando nós fechamos as portas, Jesus entra. Porque Jesus nos ama tanto. E Ele não tem problema com portas fechadas. Jesus chegou e falou com eles. São João 20:19 não fala que devemos guardar o domingo, nem fala que os discípulos guardavam o domingo. Temos que procurar mais uma passagem. E agora vamos para Atos 20, versículo 7. Este é o texto mais usado do que qualquer outro. Se existir um texto que pregadores usam para dizer que domingo é sagrado, é esta passagem. Esta passagem onde Paulo estava viajando. E Paulo fez uma reunião. E nós vamos ler desta reunião que foi feita no primeiro dia da semana. Vamos ler o que diz a Bíblia. No primeiro dia da semana, estando nós reunidos com fim de partir o pão, Paulo, que devia seguir viagem no dia imediato, exortava-os e prolongou o discurso até meia-noite. Aqui alguém dizia, aqui está. Eles estavam reunidos para partir o pão. Isso tem que significar a Santa Ceia, ou como dizem os católicos, a missa. Mas quando lemos o segundo capítulo de Atos, diz que eles partiam o pão todos os dias. Então, simplesmente o ato de partir o pão não mostrava que o dia era sagrado. Hoje é segunda-feira, não é? Nós estamos aqui numa reunião estudando a Bíblia. Isso significa que eu guardo segunda-feira? De maneira nenhuma. Eu posso fazer uma reunião qualquer dia da semana. E nós podemos ver o motivo da reunião. Mais uma vez, podemos ler o que a Bíblia disse para não ficar confusos com teorias humanas. Disse Paulo que devia seguir viagem no dia imediato. No dia seguinte, ele ia viajar. Ele
Havia passado uns dias com as pessoas naquela cidade. Agora chegou o tempo para ele viajar. E ele fez uma reunião de despedida. Eu espero que eu possa fazer isso antes de sair do Brasil. Não me importa que dia que seja. Antes de sair, eu espero que podemos ter mais uma reunião juntos. É isso que Paulo fez. E a Bíblia diz que ele pregou... cuidado aqui. Eu não quero aprender muito do apóstolo Paulo, porque ele pregou até meia-noite. Eu prometo que não vou fazer isso hoje. Eu acho que ele conseguiu pregar à meia-noite sem o povo sair, porque ele foi um pregador muito mais poderoso do que eu. Eu tenho a impressão que se eu pregasse até meia-noite, pelas 10 horas, o salão começaria a ficar cada vez mais vazio, não é? Mas Paulo era um grande pregador, e com poder ele pregou até meia-noite, mas curioso, ele não parou ao meia-noite, teve uma interrupção. Um jovem estava sentado na janela, e não era primeiro andar, era bem alto. E o jovem caiu da janela no meio do sermão de Paulo. Eu não sei que horas ele começou a pregar, mas ele pregou até meia-noite. E então esse jovem adormeceu, caiu da janela, e eles foram lá e julgavam que o jovem estivesse morto. Mas Paulo fez uma oração ao grande Criador, que ressuscitou do túmulo e tem poder de ressuscitar os mortos. E o jovem se levantou completamente bom. E então Paulo disse: agora, irmãos, eu não terminei o sermão ainda, vamos voltar, que eu vou continuar. Mesmo à meia-noite ele não havia terminado. A Bíblia disse que ele pregou até o amanhecer do dia. Paulo pregou a noite inteira. Eu gostaria de ter uma gravação desse sermão. Eu gostaria de saber o que ele pregou com tanto poder para o povo ficar atento a noite inteira. E no dia seguinte, ele fez uma viagem longa. Agora, vamos examinar mais perto. Vamos pegar o microscópio, mais uma vez, do Espírito Santo e nos aprofundar para ver o que aconteceu. Foi a noite, disse a Bíblia, do primeiro dia da semana. As luzes estavam acesas. Agora vem a pergunta: quando é a noite do primeiro dia da semana? Para agora, porque nós não vamos por costumes brasileiros nem americanos. Porque a Bíblia não foi escrita nem no Brasil, nem em Nova York, nem em Toronto, não é? A Bíblia foi escrita no Oriente Médio, onde os costumes são diferentes do que nossos. Se lembra quando estudamos a criação, a Bíblia sempre falou a tarde e amanhã, foi o primeiro dia, a tarde e amanhã. Nunca disse amanhã e a tarde sempre primeiro. Porque o livro de Levíticos disse que de um pôr do sol para outro pôr do sol devemos guardar o sábado. Se nós estivéssemos no Oriente Médio agora, em Jerusalém, tenho visto lá muitas vezes, nós diríamos que hoje é a noite do terceiro dia da semana. E nós usamos isto. Quando é a véspera de Natal? Não é a noite depois de Natal, a noite antes, não é? Quando é a véspera do dia do Ano Novo? Não é a noite depois, é a noite antes. A noite do primeiro dia da semana foi sábado à noite. Quando houve o pôr do sol, sábado à noite, terminou o sábado nos tempos bíblicos. E o primeiro dia da semana começou. Sempre foi assim em tempos bíblicos e ainda é naqueles lugares. Então, a noite do primeiro dia da semana não foi domingo à noite, foi sábado à noite. Tem muitas Bíblias agora mais modernas que já são traduzidos assim. Pode perguntar a qualquer teólogo e ele vai dizer que estou falando é a verdade. Na noite do primeiro dia da semana, Paulo passou o sábado com as pessoas. À noite, sábado à noite, quando terminou o sábado e começou o primeiro dia da semana, Paulo pregou até meia-noite e depois continuou pregando até amanhecer. E quando clareou o dia, ele fez uma viagem. Ele andou
muitos quilômetros para o porto mais perto. Algumas pessoas dizem que foram de 14 a 18 quilômetros que ele andou a pé no domingo de manhã para seguir a viagem. Portanto, esta passagem não fala que devemos deixar de guardar o sábado, nem fala que devemos guardar o domingo. Simplesmente fala que Paulo passou o último fim de semana, depois de um tempo, com as pessoas da igreja, pregou o dia de sábado e continuou pregando sábado à noite, e a noite inteira, e no domingo ele continuou a sua viagem, porque a Bíblia não disse que Paulo era guardador de domingo. Mais uma passagem que fala do primeiro dia da semana, e estamos terminando. 1 Coríntios 16, 2. O que disse? Aqui temos essas palavras. No primeiro dia da semana, cada um de vós ponha de parte em casa, conforme a sua prosperidade, e vá juntando para que se não façam coletas quando eu for. Eu ouvi um pregador dizer, isso está dizendo que todos devem ir domingo para a igreja e fazer uma coleta. Podemos chegar a essa conclusão se não lemos com muito cuidado, mas o texto não disse isso. E disse, cada domingo, cada primeiro dia de semana, cada um em casa. Eles não se encontravam na igreja no domingo em tempos bíblicos, estavam em casa. Ele disse que no primeiro dia da semana que devemos fazer nossa contabilidade para ver quanto vamos dar para Deus. Não esperar terminar a semana quando já gastamos todo o dinheiro. Aqui não tem nenhuma sugestão que eles guardavam o domingo. Mas vamos continuar. Eu ouvi um pastor dizer, bem, os discípulos sempre guardavam o primeiro dia da semana. Então, vamos ver, vamos estudar a vida do apóstolo São Paulo. Sabemos que Jesus, disse São Lucas 4,16, tinha por costume guardar o sétimo dia da semana, que é sábado, não o primeiro dia, que é domingo. Mas vamos ler a vida de São Paulo, Atos 13, versículo 14, falando de Paulo e os seus companheiros que eram missionários, disse, mas eles, atravessando de Perge para Antioquia, de Pisídia, indo num sábado à sinagoga, assentaram-se. Aqui disse que neste sábado de Atos 13, Paulo e os missionários, quando chegou o dia de sábado, eles entraram na sinagoga para assentar-se e adorar a Deus. Porque era o costume deles guardar o sábado. Olhamos um pouco mais agora, em Atos 13, 44. Disse, no sábado seguinte, afluiu quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. 2 sábados em seguida, Paulo indo para a igreja no dia de sábado. Mas alguém disse para mim, bem, isso é porque os judeus estavam reunidos lá. E ele queria estar onde os judeus estavam, por isso ele foi no sábado. Então, vamos ver mais uma passagem. Agora vamos para Atos capítulo 16. Agora, Paulo e seus companheiros foram embora para os campos missionários dos gentios, onde não haviam judeus. Agora, chegou o sábado, e o que eles fizeram? Vamos ler. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. O que fizeram? Não havia sinagoga agora. Não havia templo dos judeus. O que eles fizeram? Quando chegou o sábado, o dia do Senhor, o dia que Deus abençoou, eles foram fora da cidade para o rio e lá pregaram para as pessoas que estavam ali reunidos, guardando o sábado, mesmo onde não havia sinagoga. Continuamos, Atos 17. Agora, qual foi o dia que Paulo guardava? Querem a minha opinião? Querem a minha opinião? Oh, parece que não tem certeza. Querem a minha opinião? Muito bem, porque eu não vou dar. Eu vou ler a palavra de Deus. O que disse? Paulo, segundo o seu costume. O que disse São Lucas 4,16? Jesus, segundo o seu costume, guardava o sábado. Agora disse Paulo,
Não era por acaso, não era uma vez ou outra, segundo o seu costume. Se um costume é uma coisa regular. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados arrazoou com eles acerca das Escrituras. 3 sábados, quando ele estava num certo lugar, ele, nos sábados, foi para a igreja, segundo o seu costume. Ele tinha o mesmo costume que Jesus tinha, e eu quero seguir o mesmo costume de Jesus e dos apóstolos. Atos 18, 4. E todos os sábados discorria na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Não foram só os judeus que guardavam o sábado, os gregos também. E eram todos os sábados. Quantos sábados são todos os sábados? Precisamos saber quanto tempo ele ficou naquela cidade, e assim vamos saber. Disse, e ali permaneceu 1 ano e 6 meses, ensinando entre eles a palavra de Deus. Quantos sábados tem num ano? Quantos tem? Quantos sábados tem em 6 meses? Vamos fazer um cálculo, então. Quantos sábados ele guardou nesse sábado, nesta cidade? Eu vou fazer aqui uma pequena lista dos sábados que Paulo guardou somente no livro de Atos. Nós vamos recapitular o que acabamos de ler. Nós lemos em Atos 13 e 14 que ele guardou um sábado que está registrado. Em Atos 13 e 44, mais um sábado. Em Atos 16, 13, mais um sábado. Em Atos 17 e 2, foram 3 sábados. Em Atos 18, 4 e 11, foram 78 sábados, 1 ano e meio. Somente nos capítulos, entre capítulo 13 e 18 de Atos, temos o relatório de 84 sábados que Paulo guardou. 84 sábados que ele guardou, que estão registrados nestes poucos capítulos. E nós não sabemos quantos mais. E não há um sábado, não há um texto falando que ele um dia guardou outro dia, domingo ou qualquer outro dia. Não tem dúvida nenhuma, Jesus Cristo guardava o sábado. O apóstolo Paulo guardava o sábado. E já acabamos de ler todos os textos que falam no primeiro dia de semana, não há mais. Então, sabemos com certeza que se alguém quer guardar domingo, ele tem direito de fazê-lo. Mas não é obediência a Deus, porque Deus não manda guardar esse dia. Ele tem o direito de guardar qualquer dia que ele quiser, mas não seguindo a Bíblia. Por isso, meus amigos, com todo respeito a todos os amigos que eu tenho, bons cristãos, muito melhores do que eu, muitos deles, a todo respeito a eles que guardam o domingo, eu não posso, porque a Bíblia não manda guardar domingo. E o único guia que eu posso ter é a Bíblia. Não posso ter outro. Vamos continuar. Temos coisas importantes que precisamos ver aqui. A guarda do domingo é uma instituição que não tem base das Escrituras. Nós colocamos aqui um templo com os textos que nós acabamos de ler. Os textos que o povo usa para dar motivo de guardar o domingo. Nós acabamos de ler São Mateus 28:1 e simplesmente fala da ressurreição. Não vale, vamos tirar esse pilar. Nós lemos São Marcos 16:2 e também vimos que não fala que devemos guardar domingo. Acabamos de ler São Marcos 16:9 e também não fala nada que devemos guardar domingo. Acabamos de ler São Lucas 24:1 e também não fala neste assunto. Nós lemos João 20, capítulo 1, e também não dá nenhum motivo para guardar o sábado. Nós acabamos de ler João 20, 19, e também não serve. Lemos Atos 27, e também não fala no guarda de domingo. Lemos 1 Coríntios 16, 9, e também não nos ajuda. Apocalipse 16, deve ser Apocalipse 1,
disse que eu estive no Espírito no dia do Senhor. E alguns dizem que então isso é domingo. Mas a Bíblia não disse que o dia do Senhor é o domingo. A Bíblia diz em Isaías 58 que Deus chama meu santo dia o dia de sábado. Jesus disse que Jesus é o Senhor do sábado. Portanto, o sábado é o dia do Senhor, não é outro dia. Assim, este texto também não vale. E o que acontece? A instituição cai porque não tem base nas Escrituras. De onde veio? Infelizmente não veio das Escrituras. Nós vamos, na semana que vem, estudar as profecias de Daniel. E no Daniel, capítulo 7, há uma profecia que os homens iam chegar e mudar a lei de Deus. Deus escreveu a lei com o dedo, seu próprio dedo, em pedras, mas os seres humanos vão tentar, pela profecia, mudar a lei. Daniel 7:25 fala de um poder político, disse, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. Os homens vão cuidar de mudar o que Deus disse, de transformar o que Deus disse. Deus disse uma coisa sobre os tempos e a lei, e eles vão substituir com outra coisa. Que coisa triste. O que aconteceu? No tempo de Constantino, nós falamos outra noite, ele disse que viu um sinal no céu que parecia uma cruz. E ouviu uma voz que disse, por este sinal deves conquistar o mundo. E ele se tornou cristão. Ele pegou o seu exército e marchou pelo rio, molhando todos. E disse que todos agora eram cristãos batizados, mas não eram. Eram ainda pagãos. Molhados, mas ainda pagãos. Eram pagãos molhados na água, mas eu molhar uma pessoa na água não muda o seu procedimento. E eles trouxeram todos os costumes do paganismo com eles. Disseram, agora somos cristãos, mas ainda adoramos o coelho, e por isso temos coelhos na Páscoa que entraram na igreja. E eles disseram que nós adoramos o sol é nosso Deus, por isso vamos guardar o dia do sol, que é Sunday em inglês, quer dizer dia do sol. Sonntag em alemão, dia do sol. Eles trouxeram um costume de paganismo para dentro da igreja e começaram, em vez de obedecer a lei de Deus, obedecer os costumes e tradições. Podemos perguntar às pessoas religiosas. Pergunta à Igreja Católica. Eu creio na autoridade da história católica. E pode pegar qualquer catecismo. Aqui tem um livro católico de perguntas e respostas. Pergunta. Você tem qualquer outra maneira de provar que a Igreja tem poder para instituir dias santos? No mesmo livro tem a resposta. Qual a resposta? Se ela não tivesse tal poder, não poderia ter feito o que todos os religiosos modernos aceitam. Ela não teria substituído a observância do sábado, o 7º dia da semana, pelo domingo, o 1º dia da semana, mudança para a qual não há qualquer evidência bíblica. O reverendo Stephen Keenan, um padre católico, disse que não há evidência nas Escrituras para guardar o domingo. A igreja mudou só pelo poder humano, porque o pagão também acreditava nisso. Outro livro. Como se prova que a igreja tem poder para instituir festas e dias santos? Resposta. Pelo fato de terem mudado o sábado para o domingo e que foi aceito pelos protestantes. Foram os homens que transferiram o dia de um para outro. Os homens que mudaram a lei. Outra pergunta, outro livro. Qual é o dia de repouso? Resposta. O dia de repouso é sábado.
Pergunta, mais uma pergunta que segue. Por que guardamos domingo em vez de sábado? Resposta. Guardamos o domingo no lugar do sábado porque a Igreja Católica, no Concílio de Laodiceia, 336 Anno Domini, transferiu o dia de adoração do sábado para domingo. Alguém vai dizer, então, a Igreja Católica é culpada. Cuidado. Temos que tomar muito cuidado com esse tipo de conclusão. Porque naquele tempo havia somente uma igreja. Não existiam igrejas protestantes. Foi a igreja cristã que mudou para agradar o pagão. Dwight, um teólogo da igreja presbiteriana, disse: o sábado cristão, que é o domingo, não pode ser encontrado nas Escrituras. E não foi chamado dia santo pela igreja primitiva. Aqui tem um historiador dos presbiterianos que está dizendo isso, porque ele sabe o que a Bíblia disse. Aqui tem um teólogo congregacional. O que ele disse? Não há mandamento na Bíblia que nos ordena a observância do primeiro dia da semana como dia santo. A igreja congregacional que estudou a Bíblia sabe que isso é verdade. Agora, mais um teólogo protestante, o que ele disse? A festa do domingo, como qualquer outro dia santo, foi sempre uma ordenança humana e nunca esteve na mente dos apóstolos estabelecer um mandamento divino a este respeito. Estava muito longe da ideia deles e da igreja primitiva a mudança da lei do sábado para domingo. Provavelmente no final do século II, uma aplicação falsa dessa natureza começou a aparecer. Naquele tempo, o homem parecia já considerar um pecado trabalhar no domingo. Esta da igreja episcopal, do grande historiador Neander. Agora, da igreja metodista, um grande teólogo, o que ele disse? Não há mandamento na Bíblia sobre o batismo infantil e nem sobre a guarda do primeiro dia da semana. E continuamos agora para a igreja luterana. Disse o grande pregador Cox, o grande teólogo, a guarda do dia do Senhor não é baseada em nenhum mandamento de Deus, mas sim na autoridade da igreja. E perguntamos mais uma autoridade. Ele disse, uma autoridade batista, disse, havia e há um mandamento que ordena a guarda do sábado, e este sábado não é domingo. Alguns podem assegurar com triunfo que o sábado foi mudado para o domingo com todos os direitos e responsabilidades. Eu, sinceramente, gostaria de ter informação sobre este assunto, o qual tenho estudado durante anos. Onde poderíamos encontrar um relato dessa mudança? Não no Novo Testamento, de forma alguma. Não há autoridade bíblica para a guarda do domingo. Ele continua dizendo, sei perfeitamente que o domingo foi estabelecido como dia de guarda na história da igreja primitiva. Mas não é uma tragédia o fato de ter vindo marcado com o nome do Deus Sol e manchado com apostasia. Meus amigos, não tem dúvida nenhuma. A Bíblia é muito clara sobre qual o dia que devemos guardar. Jesus deixou muito claro. Não podemos nunca ter dúvida sobre isso. Nós podemos ter a certeza o que a Bíblia fala, mas você e eu precisamos escolher. Nós vamos obedecer Deus, Criador, ou vamos obedecer os homens? Vamos atrás de Jesus, nosso Salvador, ou atrás do paganismo? Vamos fazer o que o Criador nos mandou fazer, ou vamos fazer o que o paganismo ensinou? Meus amigos, eu não sei como é na sua religião, mas eu quero dar o melhor para meu Deus. Eu quero o obedecer. Eu não quero alterar as suas palavras. E muitos anos atrás eu tomei o propósito de obedecer a Deus. E Deus tem abençoado
grandemente. E cada pessoa que toma essa decisão vai receber as bênçãos. E neste momento, Jesus está à porta do teu coração. Ele quer entrar. Ele quer te chamar. Ele disse, deves me seguir. Qual será a sua resposta? Aqui estamos diante de ti. Temos olhado as palavras das Escrituras. São bem claras. Pai, ajuda para que possamos seguir a Ti, não seguir seres humanos. Pai, abençoe cada pessoa que está ouvindo minha voz agora. Em casas particulares, em igrejas, em salões. Centenas de milhares de pessoas. Pai, sabemos que Tu estás procurando pessoas que serão fiéis ao Criador, que terão a coragem de levantar a bandeira de Deus. Pai, abençoe cada pessoa agora. Pai, se Tua voz esteja falando com alguém agora, ajuda essa pessoa que possa abrir o seu coração, deixar o Teu Espírito trabalhar e estar disposto a Te obedecer. Despede-nos agora com a Tua bênção, com a Tua paz, em nome de Jesus. Amém. Senhor lhe abençoe.